Depois de mais de 5 anos longe e sem dar notícias, a filha aparece em casa. O pai logo exige uma explicação. Então a filha fala: "Pai, virei prostituta, mas não tive coragem de contar antes." O pai descontrolado fala: "Que vergonha você fazendo isso! Vá embora e nunca mais volte aqui." A filha então fala: "Eu já imaginava que iria fazer isso, mas antes de ir, queria deixar algumas coisas com vocês. Vou dar a escritura de um apartamento no Morumbi para a mãe, uma poupança de 500 mil reais. Para meu irmão e para o senhor um Rolex e uma BMW 0 km. O pai então fala: "O que você disse que era mesmo? Prostituta!" Ela responde. O pai, abraçando ela, diz: "Que susto! Pensei que tinha falado professora substituta."